Boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início hoje, uma quarta-feira, véspera de feriado. Boa noite, Sueli, como sempre, a primeira a chegar. Gratidão pela presença. Patrícia chegou também conosco. Boa noite. Pati, já vou te adicionar rapidinho, viu? Momentinho só que já vou te adicionar. Patrícia chegou também, a nossa convidada. E estamos aqui, vamos só acompanhar aqui a live, ver se está fluindo bem. Pra gente... tá sim, tá fluindo. Helena, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou mandar rapidinho os aviõezinhos, Patrícia, já te adiciono, tá bom? Ari chegou também conosco, boa noite, Ari, Helena, gratidão pela presença de vocês. Véspera de feriado, 6 de setembro, olha só, 6 de setembro de 2023, 22 horas, estamos aqui então com uma convidada especial que estreando a série de convidados desse livro maravilhoso, Nos Albores da Imortalidade. Deixa eu diminuir o volume aqui, senão fica muito ruim aqui. E a nossa convidada já vou trazer, assim que eu mandar os aviãozinhos rapidinhos. Pronto, mandem alguns, depois vocês mandem também, tá? Vou fixar o comentário, já vou trazer a nossa convidada, que ela está com a garganta seca. Patrícia, pega a água, relaxa que vai dar tudo certo, tá? Fique tranquila, fique tranquilo, ó. Dudu chegou também, boa noite, seja bem-vindo. Pronto, o comentário fixado, vamos tirar o volume e vamos trazer a Patrícia aqui para fazer a nossa... Patrícia aqui de Araraquara, porque nós temos duas Patrícias na live. Pronto, agora fica mais fácil. Nossa querida amiga Patrícia aqui de Araraquara, já pegou água. Boa noite, Patrícia. Vanessa chegou, tá vendo? Você chegou junto com a Vanessa e com a Silvia, tá vendo? Uhum. Opa, aqui. Deu uma travadinha, deixa eu ver aqui. Acho que tá normal, né? Tá, tô ouvindo sim, só vou baixar aqui o volume que tá alto para mim. Eu acho que está tendo alguma dificuldade de conexão aqui na sua, tá dando uma viradinha aqui para mim. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Como é que está a sua conexão? Tá. Boa noite, Sandra. Tá boa. Tá boa, Luísio. Tá. Estranho, porque deixa eu ver aqui como que tá fluindo aqui, ó. Não, tá normal aqui, tô vendo pelo outro celular, tá funcionando normal, vamos ver. Débora chegou também, boa noite. Gente, quando nós estamos com convidados, né, fica um pouco difícil para a gente cumprimentar a todos que chegam. Eu gostaria de, antes da gente dar início, Patrícia, porque eu tô vendo aqui que está rodando um pouco a tua tela. Ué. Então eu gostaria que o pessoal desse um feedback para mim, se estão ouvindo tanto a mim como a Patrícia. Porque para mim aqui tá normal, eu tô vendo você normal. E o meu tá travando? Não está travando. A conexão está girando um pouquinho aqui na tela. Pelo menos nesse celular que nós estamos fazendo a transmissão, né? O que eu estou assistindo, acho que está normal, vamos ver. A Silvia disse que está perfeito. Então, está perfeito. Bom, então vamos em frente, né? Perfeito. Ó, o pessoal falou, a Sueli falou que está tudo normal, que bom. Gostaria, de antes de mais nada, que você se apresentasse, quem é você, de onde você né? Boa noite a todos, os amigos que estão aqui na live, boa noite a Luísio. Eu me chamo Patrícia, sou conterrânea do nosso querido Aloísio, né? Também sou aqui de Araraquara e não faço lives, não, eu só faço algumas participações, né? Não, é a primeira participação, né? E sou frequentora, também frequento um centro espírita, que às vezes o Aloísio vai até lá, né? Mas não, já fui trabalhadora, mas no momento não sou trabalhadora, sou apenas frequentadora de um centro espírita. Perfeito, Patrícia. E, Patrícia, você esteve na palestra do Nicola. Sim. Teve a felicidade de
adquirir o livro autografado pelo Nicola. E por conta disso, né, a Patrícia então está aqui conosco, estreando esse projeto, porque nós vamos trazer uma meia dúzia de amigos queridos para falar sobre esse livro do Jerônimo Mendonça, né, na condição de espírito, na psicografia do Nicola Frattari Neto. Então, nós combinamos aqui, eu e a Patrícia, dela fazer a prece de inicial e eu faria a prece final, tá? E depois eu vou fazer o breve resumo do capítulo anterior. Certo. Antes de mais nada, Luiz, eu queria agradecer esse convite, né? É uma honra estar aqui fazendo um dos capítulos do livro No Albores da Imortalidade, né? E fiquei muito honrada com o seu convite. E vamos ver, né? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Então, com você a prece de abertura, você se harmonizar como você pediu. Tá bom, então. Vamos nos envolver com a espiritualidade maior e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e irmão, a oportunidade desta noite. E que nossos amigos e irmãos que estão aqui na live e os que irão entrar depois recebam toda a luz, todo o amparo que necessitam e que sejamos inspirados. Assim seja. Amém. Que assim seja. Dani chegou, boa noite. E boa noite àqueles que chegaram também. Débora, salvo engano, não deu para acompanhar todo mundo que chegou, mas sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar do capítulo 10 do livro Nos Albores da Imortalidade, que é este livro aqui, A Vida de Jerônimo Mendonça no Plano Espiritual, na psicografia do médium Nicola Frattari Neto. Nicola, que é de Tuiutaba, Minas Gerais, que por sinal deve retornar a Araraquara no dia 5 de novembro para uma palestra numa casa espírita aqui. Bom, falando então o comentário do capítulo anterior, a gente sempre faz um breve comentário, e o capítulo 9, ele falava exatamente do agradecendo a dor. E é o momento que o Jerônimo agradece as dificuldades que ele teve enquanto encarnado, pois esses problemas, essas dores que o atormentaram, foram um instrumento da sua libertação no plano espiritual. Tanto que ele passou por várias e diversas sessões de cirurgias, fisioterapias terapêuticas, com atendimento de fluidoterapia, com água, luz, que são encontrados num estado diferente do que a gente conhece aqui na Terra. Então, com aparelhagem também totalmente fora da nossa imaginação, que a gente não conseguiria nem imaginar. E o Jerônimo, vejam, passando tanto tempo na condição de tetraplégico, 30 anos numa cama ortopédica, o espírito pura e simplesmente não se transforma, ele não chega pura e simplesmente e já começa a volitar no plano espiritual. Depende muito do seu grau de evolução. E isso foi uma prova difícil para o Jerônimo, enquanto encarnado, porque ficou imobilizado. Tanto que quando ele retornou à pátria espiritual, a única coisa que ele recuperou de plano foi a visão. Pois a visão era apenas e tão somente do órgão físico, não do órgão perispiritual. Porém, as outras dificuldades envolviam inclusive os corpos perispirituais, como o problema da locomoção. E ele foi gradativamente movimentando. É interessante que ele vai falando, que ele vai pegando um objeto como se fosse uma criança. A dificuldade, né, porque ele não tinha movimentos dos braços. Ele só tinha fala. Movimentava assim, nem piscava, porque era cego, tinha sido extraído os olhos. Então, ficava numa situação difícil. Então ele foi reaprendendo por meio dessas fisioterapias, dessas cirurgias. Foi um processo doloroso e como ele recomenda, fala para nós, não é fácil deixar o corpo de carne. Olha só que coisa interessante, né? Não é fácil, na condição de espíritos,
libertarmos, né? Porque a gente está habituado tanto tempo com o nosso corpo carnal, tanto que quando existem as reuniões mediúnicas de acolhimento de espíritos que estão no plano espiritual e que não tiveram a consciência ainda que já desencarnaram, eles são trazidos às reuniões mediúnicas e para que dê o choque anímico. E o que é esse choque anímico? Quando, por exemplo, um espírito que viveu num corpo masculino, por exemplo, o médium, uma mulher, por exemplo, acaba dando passividade a este espírito, e aí ele vai perceber por essa questão, pura e simplesmente, que o corpo não é mais o dele. Então ele tem esse choque anímico, muitas vezes necessários, para que ele tome consciência que ele já não está mais no plano encarnado, mas no plano desencarnado, e aí ele é todo levado para toda uma situação. O Jerônimo teve a felicidade de ser encaminhado já de pronto para um hospital espiritual. Então, numa colônia onde ele teve toda a oportunidade desse tratamento, cirurgias, fisioterapias e tudo mais. E é interessante isso, né, que ele foi aprendendo a mexer com objetos pequenos, né, como uma criança que está com dificuldade para pegar uma bolinha, tudo mais. E passando todo esse tempo por esses processos, ele conseguiu, né, depois de muito custo, recuperar o movimento dos braços, e por aí, o que aconteceu? Ele voltou para quê? Para as muletas. Então ele fez o processo reversivo, de reversão, né, daquilo que ele estava fazendo, por exemplo, enquanto encarnado. Na condição de encarnado, ele passou de uma bengala para um par de muletas, depois uma cadeira de rodas e uma cama ortopédica. Aqui já no plano espiritual, depois de ter tantas fisioterapias e cirurgias, ele recuperou os movimentos dos braços, mas não das pernas, e utilizava, assim, de um par de muletas. Mas um par de muletas no plano espiritual, Luísio? Sim, existem da mesma forma uma série de objetos que temos aqui na nossa Terra, temos também no plano espiritual. Bom, esse foi o breve resumo. Passo a você, então, minha querida amiga, a leitura do capítulo 10, o abismo. Cumprimentando o pessoal que chegou aí, a Clara, a Jucimara, a Flavinha e o Paulo, lá de Conchal. Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos. O capítulo 10 é um capítulo que é um pouquinho longo, então peço para vocês terem um pouquinho de paciência na leitura, tá? Por isso que eu escolhi você. Brincadeira à parte, brincadeira. Fica tranquila, querida. Então vamos lá. Capítulo 10, o abismo. No quarto, pensávamos na possibilidade de refazimento. Zenório já nos havia liberado do tratamento e estávamos contentes pelo muito que recebíamos, mas, no fundo, algo nos desapontava. Ainda nos locomovíamos apoiados em muleta. Desejávamos caminhar livremente e começar a volitar sem o concurso dos benfeitores. A madrugada erguia no céu a lua encantadora, quando Indra chega ao quarto dizendo-nos: Jerônimo, amigo Jerônimo, alegria com Jesus. Essas agruras podem se tornar verdadeiros espinheiros se as cultivar. É sempre bom esquecer o passado e contar com as certezas do presente. Ainda não nos havíamos habituado a essa comunicação por pensamento. Contudo, sabíamos que logo a forma antiga da palavra acostumada por nós seria interina. Sorri ao irmão, algo desajeitado por portar tais ideias e inquirir dele. Meu amigo, confesso que ainda estou desapontado com a situação. Há meses estou no tratamento e... Antes de completar a frase, o enfermeiro, acostumado à vida verdadeira, interrompeu-nos. Hoje, Jerônimo, terá a última sessão de tratamento com Zenório. Repliquei. Há um equívoco, Indra. Ele já nos liberou do tratamento e das cirurgias. Tudo já está restabelecido. Não, Jerônimo. Há ainda nova oportunidade para a continuação do seu tratamento. Ainda faltam acertos, alguns acertos.
Vim para acompanhá-lo até um outro gabinete de trabalho, que fica próximo daqui. E assim, com a mesma delicadeza de sempre, o amigo conduziu-nos até o novo setor de atendimento, onde Zenório já nos aguardava em companhia de Sheila. Saudaram-nos logo na entrada e, após os devidos cumprimentos, convidaram-nos para um breve diálogo em saleta anterior ao vasto setor de consultórios ao que nos parecia. Zenório explicou com muita paciência. Zenório explicou-nos com paciência. Jerônimo, hoje iremos levá-lo a uma zona relativamente próxima daqui, para completar seu tratamento. Você reagiu muito bem a toda a terapêutica durante esses meses. E agora é o momento adequado de aguçar sua percepção sobre a vida no além. Ouvimos pacientemente, mas a presença de Sheila intrigava-nos. Sabedores de seu tempo em escasso, acreditávamos que em algo realmente sério para que dispusesse a nos acompanhar. Nossa curiosidade, tão comum, ainda logo foi sanada quando Zenório e Sheila nos capacitaram quanto à viagem, à nova zona purgatorial, onde adentraríamos em pouco tempo. Assim, compusemos uma equipe de trabalho, nós 4, Zenório, Sheila, Indra e eu. Partimos. Sentíamos amparado por todos, em especial por Zenório, que projetava seu pensamento vigoroso à frente da caravana. A estrutura daquele voo nos chamava a atenção. Estávamos ao lado de Zenório e os amigos formavam as pontas de um triângulo, como se algo naquela disposição facilitava a locomoção. Rumo ao alto e depois em direção ao grande vale, em alguns minutos nos encontrávamos em região adversa, completamente diferenciada da visão colorida e que nos habituamos no solar. Voamos em direção às camadas escuras, onde, de passagem, encontravam-se os irmãos ainda ligados aos pensamentos de apego, miséria moral e vício. Aos poucos, a relva esverdeada cedeu lugar à terra queimada e as árvores escassaram-se, restando troncos secos e retorcidos. A região assemelhava-se a um deserto escuro e sem vida. Ainda juntamente a sensação de frio e certa fuligem queimada espalhada pela atmosfera. Passamos a caminhar e aos poucos notamos os seres que ali encontravam, em estágio de lancinante dor ou de uma loucura aparentemente detectada. Havíamos recebido instruções sobre como nos portar naquelas paragens e não nos deixar influenciar, seja pela vibração densa ou pelos quadros doentios apresentados em meio àquela escuridão, barulho e caos. O adensamento perispiritual do grupo ocorreu instantaneamente. Irmãos surgiram nos atacando com impropérios e gritos. Mãos ameaçavam-nos com punhos fechados e lanças nos eram apontadas. Contudo, ao aproximarem-se, algo os detinha e percebemos que um ralo protetor, acho que é comparado a uma bolha, né? Uma bolha. Sim. Nos envolvia. Provinha de Zenório e Sheila, em sua maior amplitude. Caminhávamos rente aos irmãos, embora permanecêssemos envolvidos naquela aura protetora, e percebemos que forças ocultas nos auxiliavam à locomoção. Continuávamos sentindo desconforto nas pernas. Apesar do desconforto, ao sentirmos-nos mais adensados sobre aquela atmosfera ríspida, percebíamos as melhoras alcançadas e o quanto já havíamos recobrado de nossas faculdades perispirituais. Cada vez mais aprofundávamos naquele vale de lágrimas e não sabíamos ao certo para onde seguíamos. Aguardávamos
encontrar uma casa de tratamento ou um hospital, de onde viria o socorro a tantos necessitados do nosso amor. Prosseguimos em linha reta. A certa altura, mudamos o rumo. Sheila olhava com doçura para aqueles que vinham rastejando, em posição de súplica, como se tentasse dizer-lhes que retornaria em breve para o auxílio. Todavia, de maneira alguma, desviou-se da disciplina e dos objetivos da visita traçada anteriormente. Após um longo percurso, chegamos à região rochosa, inadequada à continuidade e por acessos desconhecidos pelos habitantes do sinistro lugar. Passamos aquelas muralhas de rochas pontiagudas e nos deparamos com cena estarrecedora. Se o que havia visto até ali era digno de piedade, ao depararmos-nos com região abismal, nos surpreendemos ainda mais. Eram grandes cânions cavados nas rochas, em despenhadeiros, que pareciam ter quilômetros de extensão. Aglomeravam-se neles milhares de espíritos, em profundo desequilíbrio e decesso, mostrando-nos até onde a mente criativa pode conduzir-nos quando mal utilizada, viciada e aniquilada pelos recursos do ódio, das paixões, dos prazeres efêmeros e do egoísmo extremado. Conseguimos divisir situações as mais cruéis, envolvendo ligações de perversidade. Víamos reflexos da mente que punhamos antes, em processo de dor que levariam séculos para o reajuste e o reequilíbrio. Não tínhamos palavras para exclamações, tal o impacto daquela visão estarrecedora a princípio. Zenório disse: hoje viemos buscar Nestor. Zenório disse em alto e bom som, para que ouvíssemos com clareza. Já o encontramos via exame profundo da área, utilizando aparelhos específicos para esse fim. A seguir, tirou da sua túnica algo como se fosse um pequenino chaveiro com um único botão. Ao acioná-lo, abriu-se um plano luminoso no ar deletério, apresentando um mapa de pequenas proporções do tamanho de uma folha de papel comum. De forma sucinta e imaginada por nós, até então visualizamos o plano completo do abismo, reduzido em pequenas coordenadas. O irmão Nestor era percebido por um ponto luminoso diferenciado, sendo reconhecido logo à primeira vista. Sheila encarou o abismo com uma expressão de fé e coragem, tão vivas que jamais supus um dia verificar essa força estampada no rosto de alguém. A seguir, começou a volitar lentamente pelas encostas do penhascos, como se atirasse ao invisível terrificante por amor a Jesus. Os amigos ficaram comigo, aguardando-o enquanto partilhávamos sintonia e oração. Após algum tempo, temo-la de volta com um verdadeiro espectro de dor e sofrimento nos braços. Era Nestor que ela trazia. O irmão, embora completamente entregue, mas muito distante, estava da figura de um bebê no colo de sua mãe. O seu rosto, no rosto de Nestor estava o reflexo da loucura, e seus olhos injetados exprimiam verdadeiras lições de terror. Após prestarmos os primeiros socorros espirituais, aguardamos numa clareira próxima. Eu era apenas um mero estagiário, protegido ante tamanha lições. E o que podemos dar de nós aos sofredores daquele porte? No momento, a única coisa que podíamos nos dar era a oração verdadeira. Nossa, impressionante, né?
Pode tomar água. Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso daqui a gente fica assim impressionado, cumprimentando os amigos que chegaram depois. Eu vi a Patrícia e o Samurai Espírito, que é o nosso Gleison, né? E dizendo que o Jerônimo, né, como a gente estava conversando antes, ele estava ainda se valendo das condições de um par de muletas. Opa! E acreditava que o seu processo já tinha terminado. Quando o Indra, que é o enfermeiro, falou que... Mas o Jerônimo falou, mas o Zenório, que é o médico que estava cuidando dele, falou que já tinha terminado. Não, tem mais uma fase para você passar. Mais um trabalho para ele fazer. Foi levado, então, o Jerônimo foi levado para uma espécie de uma excursão que foi juntamente o Indra, que é o enfermeiro, o Zenório, que era o médico, e a irmã Sheila. E os três, juntamente com o Jerônimo, foram para uma excursão numas zonas densas e tenebrosas, que poderíamos dizer. Nessa questão, o que a gente poderia dizer? Que a gente consegue visualizar desse quadro, né? Ele começa a descrever aquela situação que começa a mudar a paisagem. Isso me lembra bastante, Patrícia, não sei se você já ouviu a história da princesa e do jardineiro, do Intimidade Espírita, do Jerônimo. Eu já ouvi você comentar sobre essa história. Tá, você não assistiu. Mas aí a questão da paisagem, eu lembro exatamente aquela mudança da paisagem do plano espiritual, quando o jardineiro tem um belo castelo e quando os cicerones estão levando a princesa, muda completamente a paisagem. Eu me recordei bastante desse acontecimento, né? Aqueles que não ouviram ainda a história da princesa e o jardineiro contada por Jerônimo, está lá no nosso canal do YouTube. É a primeira live, né, a primeira palestra de Jerônimo, chamada Intimidade Espírita. E aí ele vai para essa região, né, só que ele recebe uma orientação espiritual antes, para como ele poder se portar junto àquele grupo. Por quê? Uma coisa é você fazer um passeio numa região alegre, festiva, cheia de bons espíritos. Só que eles iriam para uma região, né, para o abismo, propriamente dito, numa missão de resgate. E, naquele momento, o que ele acontece? Eles fizeram uma espécie de um triângulo, né, os três, né, o Sheila, Zenório e o Indra. E o Jerônimo, provavelmente, no meio, como se fizesse um triângulo, né, para que abrisse o caminho para eles passarem do ponto de vista espiritual. E isso, conforme eles foram descendo naquelas regiões mais assim tenebrosas, eles começaram a perceber, depois você pode até completar alguma coisa, se eu estiver esquecendo de algo. Eles começaram a perceber ofensas, gritos, mãos fechadas, lanças sendo assim, só que não chegavam a eles porque havia um halo de proteção. Este halo de proteção emandado justamente por Zenório e por Sheila. E neste halo de proteção, eles foram descendo a regiões mais densas, né? Sendo protegidos para naquelas questões que a gente poderia dizer não abismais, né? Aquelas questões já mais umbralinas, que a gente poderia dizer, né? E uma coisa que me chama a atenção também, que alguns espíritos chegavam até a Sheila naquele momento, né? Chegavam até a Sheila naquele momento, como se fosse pedindo, suplicando ajuda. E ela estava imbuída numa missão, mas mentalmente, como se estivesse falando ali para eles, que voltaria depois para resgatá-lo. E por falar em mentalmente, eu lembrei de uma coisa lá atrás, né? Que quando o Indra conversa com ele em pensamento, ele não estava habituado a essa forma de comunicação por pensamento. E eu achei interessante isso, né? Que ele começou a aprender também a falar, a se comunicar por pensamento, não só por palavras verbalizando aquilo que você quer dizer, né? E, bom, aí deixo para você falar um pouquinho também. Você falou quase tudo.
Aí, aí eles estavam no Grande Vale, né? E os irmãos iam até Sheila pedindo súplicas, né? E ela olhava eles com ternura, e que Jerônimo fala que nunca viu um semblante, uma ternura, nunca viu em alguém uma ternura tão quanto que ele viu em Sheila. E Sheila, acho que falava mentalmente para esses seres, que ele trata como seres, que iria voltar, né, para buscá-los. Só que ela estava focada na missão dela, que a missão dela era o quê? Resgatar o Nestor. Sim, E quanto mais eles adentravam, né, a paisagem transformava, o verde mudou para escuro, a terra estava escura, tinha frio, né, a atmosfera estava fria, a fuligem estava no ar, né, os troncos das árvores que antes eram esverdeados, agora estavam secos e retorcidos. Até que um certo momento, eles mudaram o rumo, continuaram mais um pouquinho, e quando chegaram no ponto certo, eles pararam, até que ele fala que o Zenório tira uma túnica, né? E nessa túnica ele aciona um botão e que abre como se fosse imaginei uma folha sulfite, né? E aí eles vê nesse mapa tinha a localização tipo desse cânion mesmo, né? E tinha um ponto luminoso onde Nestor estava. Aí Sheila, com todo amor e a atenção, ela foi resgatar o Nestor. Aí os três ficaram em oração e vibração, sem serem... Em nenhum momento eles podiam desviar essa vibração, né? Em relação aos outros espíritos que tentavam atacá-lo. Aí depois de um certo tempo, a irmã Sheila, ela retorna com o Nestor nos braços. E o Jerônimo fala, né, que ele nunca viu um semblante igual àquele, que de tristeza, os olhos transparecia para ele terror, né? E apesar dele estar no colo de Sheila, ele não estava num comportamento assim, não comportamento, como se estivesse no colo de uma mãe alegre, acolhido. Não, ele estava entregue aos braços de Sheila, mas ele estava assim, todo um semblante de loucura, de terror nos olhos, estava precisando de auxílio mesmo. E eles deram os primeiros socorros ali para o Nestor, né? Que ele fala que eles deram os primeiros socorros ali, e foi uma verdadeira lição para ele, né? Que ele pôde perceber? Que foi um aprendizado, a ida até esse local, fazer o resgate, foi um aprendizado para ele, né? Ele recebeu bastante lição, né? De tudo quanto é tipo, né? Para não perder, para estar sempre em sintonia, em oração, e não deixar se abalar com o que ele estava vendo, né? Nem a transformação do ambiente e nem os ataques dos outros irmãos, né? E ele finaliza o capítulo falando assim, né? Que ele era apenas um mero estagiário protegido ante tamanhas lições, né? E ele mesmo lança essa pergunta no livro. E o que podíamos dar de nós aos sofredores daquele porte? No momento e unicamente nossa oração mais sentida, quer dizer, a oração mais sincera. Então eu acredito, né, depois que eu li esse capítulo, refleti, que a última sessão seria como ele ia se portar diante desse local, como eu posso falar? Dessa passagem, como se fosse uma sessão, se ele ia manter a mesma vibração, ou se por algum momento ele ia mudar a vibração dele. Então, tipo assim, seria uma última sessão, que eles queriam, tipo assim, analisar ou verificar o comportamento ou a vibração de Jerônimo, mas a todo momento Jerônimo ficou firme em oração, em pensamento. Por mais que a gente vê aqueles irmãos em momentos de sofredores, a gente não pode se igualar a eles, né? A gente tem que auxiliar e continuar
fazendo as orações. Eu acredito que eles perceberam que Jerônimo seguiu à risca as orientações que ele recebeu. E tem um fator interessante, Patrícia, que eu queria até colocar para você, que lembra a situação específica do Jerônimo, que ele ficava um pouco incomodado com a situação de não poder se locomover, né? Isso. Que ainda utilizando-se das muletas. E essa missão que foi confiada a ele, não que ele fosse um missionário, mas que foi participar como estagiário, propriamente dito, como ele fala, deu para ele perceber, ele sentia alguma situação diferente nas pernas, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, quando ele fala aqui. Ele fala assim, ó. Caminhávamos rente aos irmãos, embora permanecêssemos envolvidos naquela aura protetora e percebêssemos que forças ocultas nos auxiliavam à locomoção, continuávamos sentindo desconforto nas pernas. Apesar do desconforto, ao sentirmos-nos mais adensados sob aquela atmosfera ríspida, percebíamos as melhoras alcançadas e o quanto já havíamos recobrado as nossas faculdades perispirituais. É mais ou menos uma espécie, claro, de um choque anímico, pois ele já tinha feito uma série de cirurgias, uma série de fisioterapias, tratamentos, mas as pernas ainda não estavam, né, conseguindo receber. Então, o fato dele participar desta missão, juntamente com o Indra, com o Zenório e com a irmã Sheila, deu a ele uma oportunidade de ter um contato com uma atmosfera mais densa. E ele pôde perceber, ter um pouco mais de sensibilidade nos membros inferiores. Então, esta missão que foi confiada ao Jerônimo, nós vamos compreender mais para frente, quem é esse tal de Nestor, né? E aí se a gente poderia até pensar, poxa, mas o Jerônimo não estava em tratamento até então? Você acha? E de repente, no estalar de dedos, ele já se vai fazer uma missão no plano espiritual? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Ele não foi pura e simplesmente fazer uma missão. Ele participou, né, para um processo de aprendizagem e também veio em complementação ao seu tratamento espiritual dele, que ele estava já no plano espiritual. Eu achei interessante essa abordagem, né? Isso. Cumprimentar a Denise, que chegou também, e a Sandra, que eu não tinha cumprimentado lá atrás. Ou não lembro se cumprimentei ou não. Vocês me perdoem, tá, gente? E pelo fato dele ainda não conseguir caminhar livremente, ele ficava desgostoso, né? E logo no começo o Indra fala para ele, né? Que essas agruras podem se tornar verdadeiros espinheiros se ao cultivar, né? Então, o que isso quer dizer? Que por mais que ele que ele estava caminhando por muletas e ele queria caminhar livremente, ele não poderia ficar pensando, nossa, eu não consigo caminhar livremente. Então, isso poderia também ser um bloqueio. Então, Indra fala para ele, esquecer um pouco assim o passado e que o tratamento, que logo ele ia conseguir caminhar livremente e também volitar, né? Por isso que ele fala, né? Esquecer essas agruras. Então foi... Exatamente, que é uma situação... Pode falar. Foi o que você falou, essa missão levou ele num plano denso que ele podia conseguir mexer mais as pernas, mais livremente, né? Mas assim, mexer mais do que ele já estava mexendo. E com isso, deu uma esperança, ele ficou feliz, né? Ele ficou... Exato. É como a gente, se você ficar... Nós criamos muitas vezes as nossas amarras e as nossas limitações. Não sei se você já viu um desenho, uma foto de um elefante preso numa cadeira de plástico, né? Então, o que acontece? Ele foi condicionado a saber que ele estava preso, digamos, uma corda que prendia talvez num tronco de uma árvore, então ele não conseguia se soltar. Ele foi condicionado a isso. Então, a partir do momento que colocaram a mesma corda do elefante numa cadeira plástica que ele poderia puxar e sair livremente, o condicionamento, né, fazia ele ficar preso àquela cadeira plástica. Então, é isso que o Indra quer dizer para ele. Não fique preso a esses condicionamentos.
senão vai ser como verdadeiros espinhos para a sua libertação do ponto de vista espiritual, né? Isso é verdade. Fazendo essa comparação com um elefante, então, como ele já foi condicionado, então, mesmo que ele podia sair da cadeira, ele já estava tão condicionado de ficar preso que ele não tentou, né, se mexer de alguma coisa, ficou ali, né? Então essa passagem é mesmo um aprendizado, né? Que para ele não ficar preso, essas coisas que logo ele ia conseguir caminhar livremente, é um aprendizado mesmo. Patrícia, eu estava pensando numa coisa, né? Que essas limitações que a gente acaba nos impondo, né? Criando para nós, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Você já disse para você que você não é capaz, então você nem tenta, nem procura fazer. Vou dar um exemplo muito particular no seu caso. Né? Quando eu falei para você de um dia lá de fazer lives, não, eu não consigo, de jeito nenhum. Olha aqui você aqui. Então, nós criamos limitações, né, que nos impedem de crescer, progredir, evoluir. Tá? Então, mostrando só um exemplo muito particular, né, que eu lembro lá atrás, quando eu tinha feito um convite para você. Não, pelo amor de Deus, Aloysio, eu só entrei lá naquela live rapidinho lá e tá bom, falei boa noite só e tá chega. Olha aqui você, né, fazendo a leitura, fazendo a prece, participando conosco. Então eu falo assim, nós criamos as nossas amarras, as nossas limitações. Então é importante esse relato que o Indra passou para o Jerônimo, para quantas pessoas, mesmo passando, eu vejo pessoas sem pernas e mais rápido que outras pessoas que tinham braços e pernas. Então, olha só, ele poderia se limitar da mesma forma que o Jerônimo poderia se limitar enquanto encarnado, né? Não vou fazer nada, porque ele é tetraplégico, cego, ele ia viver da misericórdia coletiva, né, da previdência. Mas, não obstante, ele fez um trabalho, ele, né, não se deixou abater pelas dificuldades momentâneas da carne, porque o espírito dele tinha uma missão. E aqui no plano espiritual, o Jerônimo no plano espiritual, ele passa por um processo difícil. E às vezes a gente fala assim, eu não vejo a hora de chegar no plano espiritual. Tá. Em que condições nós vamos estar no plano espiritual? Não sabemos. Vai depender da nossa condição. E vejam, o Jerônimo fazendo tudo isso, passando por tudo isso que ele passou, tá certo? Foi um processo de resgate. Aí você vê o Jerônimo passando por uma prova daquele jeito, você fala assim, nossa, realmente ele aprontou bastante, né? Antusa falou que ele tinha aprontado bastante. O Chico e a Antusa foram resgatar o Jerônimo em regiões muito densas, né? E o Chico é um verdadeiro pai para o Jerônimo e a Antusa uma verdadeira mãe para o Jerônimo do ponto de vista espiritual. E não obstante, né, com tudo aquilo que ele passou e ainda chega no plano espiritual, tem que passar por cirurgias, por fisioterapias, até que ele conseguisse, e vai passar por uns perrengues ainda, né? Não vamos dar spoiler ainda, deixa mais para frente, mas vai passar por uns perrengues ainda que já passou ou não, tem as suas dificuldades, vai ter os seus momentos de como que a gente poderia dizer, não é de queda, né? De baixar a vibração dele, né? Todas essas coisas. Altos e baixos, né? Baixos, né? Mas ele estava assim, fazendo um tratamento para se reequilibrar, né? Mas eu acredito que agora ele já está bem, né? Agora com certeza, né? Com certeza. Né? A Camila falou assim, né? Show Brau, né? Dando risada. Eu achei interessante essa observação, porque é o seguinte, né? Uma vez perguntaram para o Chico, de onde nós viemos, Chico? E o Chico falou, minha filha, nós viemos tudo aqui do umbral, das zonas umbralinas, próximo aqui à Terra. Até você, Chico, até eu, por que não? Que diferente que eu sou. Então, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas, né, com o umbral, e na verdade a gente tem, né, sabe muitas vezes que a gente, né, a Débora dizendo, criamos barreiras para nós intransponíveis até o momento
que só nos resta enfrentar e remover as barreiras. Verdade, Débora. Verdade mesmo. A nossa mente cria oportunidades e cria barreiras para nós. Porque se você que se criar com limitação, você não consegue. Eu já vi um relato, não posso dizer que é verdadeiro ou não, mas era uma história mais ou menos assim. Deixa eu ver que eu saí da tela aqui, gente. Deixa eu voltar aqui para cá, pronto. É um relato, quando uma criança, um peso enorme, né, caiu sobre uma criança e a mãe conseguiu levantar aquele peso. Uma coisa, digamos, de mais de 300 quilos, e a pessoa levantou. E ficaram impressionados. Aquela mulher, uma mulher fraquinha, como que ela conseguiu forças para levantar, né? Porque ela, naquele momento, ela não ficou pensando que ela era fraca, que quanto pesava aquela pedra. Ela conseguiu, levantou e tirou o filho lá de baixo. Então, a gente tem que buscar, né, vencer as nossas limitações, né? Pode falar, Patrícia, eu estou falando muito. A hora que ela viu o filho dela debaixo daquela pedra, ela só pensou em tirar ele. Ela tirou de forças de onde ela nem imaginava, né? E esse livro, né, o livro Nos Albores da Imortalidade, é um livro de bastante informação, de bastante aprendizado, né? Coisas que às vezes você vivencia no dia a dia, que às vezes tem relatos no livro, aí você começa a mudar o seu pensamento, né? Eu li coisas que estavam relacionadas ao meu dia a dia, e depois eu fiquei pensando, por que isso? Para quê? Tem sempre um objetivo. Aí eu comecei também a mudar o meu comportamento, as minhas atitudes, comecei a parar de reclamar mais, comecei a agradecer muito mais do que eu agradeço. Olha, foi um grande aprendizado esse livro, que é bom sempre estar lendo e relendo, e cada vez que você relê, você obtém mais informações, aí você muda a sua atitude em relação Eu achei interessante, que quando eu recebi o livro, né, que a Kátia pegou o autógrafo lá para mim no Nicola, quando eu recebi, eu fiquei, né, ávido para a leitura dele, né? Queria ler o quanto rápido, porque ele é estimulante. Você vai lendo, você quer ver o capítulo seguinte, então fica naquela ansiedade de ler, e eu demorei uma semana para ler o livro, né? A Flavinha recebeu depois de mim e terminou antes. Então, o Gleison disse que 2 dias ele leu o livro. Eu demorei uma semana para ler, porque tinha alguns compromissos e tudo mais, mas você fica ávido de querer continuação para saber o que está acontecendo, vai depois, né? E agora eu estou fazendo a releitura do livro. E a releitura que eu faço é assim. Já li o livro, já sei a história, então no dia da live eu faço a leitura do capítulo anterior para eu me posicionar e a leitura do capítulo atual. Quer dizer, a releitura, né, que eu já tinha feito a leitura. Então, quando eu faço a leitura na live, eu faço pela 3ª vez, e aí faço em voz alta para vocês ouvirem. Então está sendo interessante, né? A Silvia falou que leu no mesmo dia. Meu Deus do céu, o povo lê rápido mesmo. Eu li em 2 etapas. Eu li logo que eu depois de uns 2, 3 dias que eu comprei. Só que a correria do dia a dia precisei parar. Aí quando foi o aniversário de Araraquara, acho que eu li em 3 dias também. Ficava pegando para ler, né? Aí a gente vai devorando, vai se deliciando com cada frase, com cada capítulo e vai aprendendo. E eu falava, nossa, olha, é uma lição mesmo, para mim foi uma grande lição, muito aprendizado. E eu achei interessante assim, que cada vez que você lê, você presta atenção de algumas coisas que passaram batido na primeira leitura. Diferente de um livro, quando você às vezes faz uma leitura e você lê de novo, você está num estado, né, emocional diferente. Esse livro aqui, particularmente, você às vezes deixa algumas questões passar desapercebidas. Passa que a gente não presta atenção. Por isso que é interessante, né, ter essa oportunidade de fazer uma live em conjunto, e agradeço imensamente a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Teremos mais amigos também mais pela frente, né? O Gleison, a Daniele, a Clara,
o Carlos Gomes, se não me engano, e a Flavinha, a hora que ela conseguiu o livro dela de volta lá da sogra dela. E aí a gente vai tentando se organizar para trazer uma hora ou outro alguém, né, que queira estar conosco dividindo esse momento, como a Patrícia tão gentilmente veio aqui estar conosco. Ah, que nem hoje eu estava pensando, né? Quando o Aloysio me fez o convite ao ano passado, eu falei, não, Aloysio, eu não consigo. Mas aí eu fiquei lendo, estudando, foi o que eu falei para você, aí me veio assim esse pensamento, ele acredita mais em nós do que nós mesmos. Né, o Aloysio, você tem mais confiança em nós quando você nos convida do que nós, né? Aí tem que passar o nervoso, mas eu tô nervosa aqui. Patrícia, vou falar uma coisa para você. Eu brinco com essa frase que eu falo assim, eu sou moleque de recados, né? Moleque de recado bem, no sentido bem assim, vulgar da palavra, né? No sentido, porque o Chico falava que ele era um carteiro, ele só entregava as cartas. Eu nem me considero ninguém, nada disso. A gente tem algumas intuições de algumas pessoas, vem, e aí eu dou o convite. Fica por conta da pessoa. A Clara mesmo, só para você ter uma noção, a Clara começou lá atrás, com uma participação tal qual você, no aniversário do Everton, e aí surgiu a ideia de convidar a ela, e a Ana, brinquei até de fazer a Clariana, e acabou não dando, mas deu certo a Clara, e a Clara, só para vocês saberem, né, aproveitando o ensejo, que amanhã, excepcionalmente amanhã, não vai ser toda quinta-feira, como é feriado, vou fazer uma live especial, tá? Com uma convidada querida, que é a nossa querida Clara, que vai estar pelo perfil dela, que é o Caminhar Underline Espírita, vai estar conosco 22 horas, numa mensagem do Escalada de Luz, intitulada Esclarecendo. O que a Clara vai esclarecer conosco neste livro? Então a Clara vai estar amanhã, 22 horas, comigo, uma live especial. Normalmente a gente faz live segunda, terça e quarta, tá? Segunda, terça e quarta, e excepcionalmente vamos fazer uma live amanhã, que é feriado, 22 horas com a Clara. Aproveitando a sugestão da Leninha, que falou, quem vai ficar fazendo no lugar do casal de Kardec? Falei, bom, eu posso fazer de vez em quando, então vou fazer amanhã. Mas já estou, viu, Leninha, já estou com uma pessoa na nossa alça de mira para trazer para quinta-feira. Só estou dependendo, já mandei o convite, não vou declinar o nome dessa pessoa ainda para não criar um problema, porque senão depois ele fala, eu não falei que eu podia, né? Então, mas eu já fiz um convite, de repente vai dar certo para essa pessoa vir fazer live às quintas-feiras, no momento do lugar do casal de Kardec. E por falar em Clara, em dose dupla, porque na sexta-feira a nossa querida Clara vai estar às 20 horas, juntamente com a Neuza, aqui de Araraquara, no perfil Essência.espírita, falando sobre uma das encarnações de Joana de Ângeles, que é a Clara de Assis, né, a irmã Clara. Então, a Clarissa, né, a nossa querida Clara de Joinville, vai estar comigo amanhã, 22 horas, e sexta-feira, às 20 horas, com a Neuza, do Essência.espírita. Falei para vocês o seguinte, neste horário vou estar fazendo uma palestra presencial e virtual também, vou estar transmitindo pelo nosso Instagram, mas eu falei, vocês podem assistir, prestigiar a Clara, tá? Depois vocês assistem a nossa palestra lá, tá? Vão prestigiar a Clara e a Neuza, tá bom? Falei demais, Patrícia, secou até a boca. Não, pode continuar falando. Aí a Vanessa falou, gostou, tá vendo, da sua participação. Vanessa aqui de Araraquara. Quem sabe a Vanessa vem um dia conosco também, né, Patrícia? É só fazer o convite. Aí se ela ficar com vergonha, assim, a gente abre uma live em 3, né? Podemos. Assim ela vai se sentir um pouco mais confortável, né, para não ficar preocupada. A gente pode até abrir uma live privativa, né, Patrícia? De repente, né? É só marcado, a gente vê abre a privativa para a pessoa aprender, para ter um pouco, né? Fica como se fosse uma chamada de vídeo. Já fiz várias lives privativas com a Clara, com o João Carlos lá atrás, com tanta gente. Já fiz live privativa aí para o pessoal se desinibir um pouco, né? Mas tá bom. Patrícia, mais alguma coisa para trazer sobre esse capítulo, o abismo? Eu acho que
nós já falamos tudo, né, Luísio? Você falou, bem dizer, tudo mesmo. Então, olha, Patrícia, eu agradeço imensamente a tua disponibilidade, venceu os medos, os receios, está aqui dando essa contribuição tão boa. E quão bom faz para a gente, né? Quão bem faz essas lives para a gente. Eu falo que é muito legal mesmo, muito bom, né? Uhum. É bom mesmo, a gente aprende, né? A gente aprende, né? A gente pode também, às vezes, numa palavra ajudar as pessoas, né? Às vezes você fala uma coisa que a outra pessoa pode estar precisando ouvir. Então, essa live, ela ajuda nós e os amigos que estão assistindo ou que irão assistir depois. Com certeza. Patrícia, eu vou, depois que eu fizer a publicação, eu vou marcar você como colaboradora para que você, aceitando a live, também fique salva no seu perfil, tá bom? Tá bom, Aloysio. Só você aceitar lá. Tá bom. Bom, eu agradeço. Passar então a palavra para as suas considerações finais para eu fazer o encerramento, a prece final e o encerramento. Aloysio, eu agradeço o convite, né? Que nem tinha falado, é uma honra. Gostei muito de ter participado. Esse capítulo foi uma lição para o Jerônimo e também para quem ouviu é uma lição para nós, porque tudo que a gente lê é um aprendizado e tudo a informação a gente tenta levar para nós, para o nosso dia a dia, né? Colocar em prática, né? Foi uma grande lição mesmo. E eu que agradeço. Tá certo. Amigos, então agora eu vou convidar a todos para que a gente possa unir os nossos pensamentos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, que já passou por ela ou vai chegar depois. Que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que sabemos necessitam de uma prece, de uma vibração. É o momento de você mentalizar esse querido irmão, essa irmã necessitada, muitas vezes passando por dificuldades, passando por dores, sofrimentos, sozinha muitas vezes, abandonadas por familiares. Mentalize aquela pessoa necessitada. Rogue a Mãe Santíssima, a Mãe do nosso Mestre Jesus, que possa amparar esses corações aflitos, que ela possa visitar os doentes nos hospitais ou em seus lares, as pessoas reclusas em prisões, orfanatos ou asilos, e aqueles que perambulam pelas ruas. E que neste mês que se comemora o Setembro Amarelo, a nossa Mãe Santíssima possa abençoar e proteger todos aqueles que estão passando por dificuldades e que possam receber o auxílio lenitivo da Mãe Santíssima. E assim o dizemos, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e por toda a eternidade, e que assim seja. Assim seja. Convido então amanhã, excepcionalmente, vocês estarem conosco 22 horas para um estudo do livro Escalada de Luz, juntamente com a nossa querida Clara, para que a gente possa, né, fazer uma live interativa e participativa. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. E Patrícia, gratidão de coração. Beijos. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até amanhã.